Está no ar uma nova edição do Explicador na Rádio Observador, segunda edição nas manhãs 360 de fim de semana, para falarmos sobre a comunicação ao país do Primeiro-Ministro Luís Montenegro e o anúncio da moção de censura por parte do PCP ao Governo. Nesta edição juntam-se a nós Isabel Mendes Lopes, líder do Grupo Parlamentar do LIVRE, Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, e Rodrigo Taxa, deputado do Chega. A moderação deste Explicador é feita pelo José Rafael Lopes. É um explicador onde vamos olhar para as consequências da declaração de Luís Montenegro, que ontem falou ao país em relação à empresa familiar. Fez numa declaração rodeada de ministros, desafiou os partidos com assento parlamentar a dizer se confiam ou não no governo. Abriu assim a porta a uma moção de censura que chegou através do PCP, que, na voz de Paulo Raimundo, anunciou que vai então apresentar essa moção de censura. Para estar connosco Isabel Mendes Lopes, Joana Mortágua e também Rodrigo Taxa, e é precisamente pelo Rodrigo Taxa que eu vou começar, deputado do Chega. Rodrigo Taxa, o Chega já anunciou que acompanha esta votação, que, ao que tudo indica, está condenada a não passar. Não seria melhor, no sentido da oposição, esperar por uma moção de confiança? Ora, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite para estar presente e cumprimentar também a Joana, a Inês, e cumprimentá-lo assim. Pois, de facto, eu penso que nós estamos, sobretudo perante um momento em que estamos, e desculpem o termo que vou utilizar, mas é este que sinto, estamos rodeados de cobardes. Porque o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro é cobarde ao ponto de não apresentar a moção de confiança que ele próprio se propôs a apresentar quando percebeu que o PCP tinha mordido o isco e que, entretanto, iria apresentar uma moção de censura. E, portanto, o seu Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, com o devido respeito e não no sentido pejorativo da palavra, é um manhoso, porque percebeu que o PCP, ao ter mordido o isco, e o PS, a apressar-se a dizer que não ia votar a moção de censura do PCP, aproveitou, desde logo esse momento, para retirar aquilo que muito enfaticamente tinha quase demonstrado como uma demonstração de valentia, que era muito bem, se não confiam em mim, então eu vou apresentar uma moção de confiança. A questão não se coloca, vamos lá ver se a gente se entende, porque isto é enganar as pessoas. A questão não se coloca em saber se a oposição, ou a esmagadora maioria da oposição, confia ou não confia no governo. Porque neste momento isso está claro. A maioria da oposição com assento parlamentar não confia neste governo. Digo mais, em muitos momentos não é não confiar no governo, é não confia na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro tem que se definir. Ou é um homenzinho ou é uma criança. E se quer ser homenzinho, se quer estar ao nível daquilo que se exige de um Primeiro-Ministro, se sente que a esmagadora maioria da oposição com assento parlamentar, mais que não confiar no seu governo, não confia nele, então que tenha a coragem suficiente para ser ele a apresentar, como disse que faria, uma moção de confiança ao Parlamento, independentemente do PCP apresentar uma de censura e o que for o resultado dessa mesma votação a essa moção de censura. Vou também trazer à conversa Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, a quem agradeço ter aceitado este nosso convite. Joana Mortágua, o Bloco ontem já anunciou, através de Mariana Mortágua, que não há confiança neste governo, pelo menos não pela parte do Bloco de Esquerda. O Partido Comunista Português precipitou-se ao anunciar esta moção de censura? Bom dia. Não vou comentar a decisão do Partido Comunista Português. Aliás, dissemos que também só nos pronunciaremos sobre a moção de censura depois de a lermos. Do nosso ponto de vista, há aqui algumas questões que têm que ficar claras. Uma é, o Primeiro-Ministro perguntou se os partidos têm confiança nele, e os partidos foram claros a responder que não. E isso, o Primeiro-Ministro falhou nas consequências que disse que tiraria dessa falta de confiança, porque uma moção de censura não é uma moção de confiança, e uma moção de censura não liberta o Governo nem o Primeiro-Ministro da falta de confiança que o Parlamento tem nele e que os partidos têm nele. E, portanto, a conclusão a que o Primeiro-Ministro chegou e que o Governo chegou é que, do nosso ponto de vista, é abusiva. Não é possível retirar de uma moção de censura
a conclusão de que ela é equivalente a uma moção de confiança. Não é. Claro. E aquilo que o Primeiro-Ministro disse é que avançaria com a moção de confiança. Número 2, eu acho que o Primeiro-Ministro conseguiu uma segunda coisa ontem, que é pôr-nos todos a discutir a diferença entre uma moção de confiança e uma moção de censura, quando, na verdade, nós deveríamos continuar a discutir por que razão é que o Primeiro-Ministro passa para os filhos uma empresa que dizia que não era dele, por que razão é que o Primeiro-Ministro pede escusa em relação a negócios que dizia que não eram dele, que negócios são esses, por que razão é que o Primeiro-Ministro teve ao longo destes anos todos uma avença, uma mensalidade, uma mesada, chamem-lhe o que quiserem, de uma empresa que é detentora de casinos e de hotéis, e como é que o Primeiro-Ministro acha que é a normalidade da vida privada de um Primeiro-Ministro, de um político, ter uma empresa que, enquanto que está em funcionamento, ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro está em atividade, recebendo dinheiro de um setor que depende totalmente do licenciamento e da concessão do Estado, como é o caso dos jogos e dos casinos. E, portanto, há muita coisa por explicar, como, aliás, as notícias agora têm continuado a dar nota, e, portanto, o Primeiro-Ministro continua a dever muitas explicações ao país. Chamo também à conversa Isabel Mendes Lopes, líder do Grupo Parlamentar do LIVRE, a quem também agradeço ter aceitado este nosso convite. Pegando neste tema levantado agora pela Joana Mortágua, há ou não, no entender do LIVRE, ainda explicações a dar? E pergunto também, Isabel Mendes Lopes, a longo prazo, uma moção de confiança não teria mais efeito do que uma moção de censura que tem chumbo pré-anunciado? Então, muito bom dia e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco a discutir este tema. Eu gostava de dizer que nós estamos numa crise política que era absolutamente desnecessária e que é da exclusiva responsabilidade do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro teve várias ocasiões para explicar, para dar esclarecimentos sobre todo o contorno desta empresa familiar que tem, e escolheu não o fazer. E esta sucessiva descoberta de novas informações é algo que é verdadeiramente prejudicial para a democracia e para o país, e não ajuda nada esta crise política que o Primeiro-Ministro começou. Do lado do LIVRE, consideramos que sim, que faltam explicações e a maneira como este assunto tem sido gerido mostra e vem reforçar a falta de confiança institucional que temos no Primeiro-Ministro para gerir os seus conflitos de interesse. Faltam explicações para perceber, porque na verdade o Sr. Primeiro-Ministro ontem disse que então ia passar a empresa para os seus filhos. Então isto mostra que na verdade esteve envolvido numa empresa que recebeu avanças por parte do Grupo Sol Verde, que gera casinos, gera jogo online, que são áreas muito complicadas a nível do reforço da dependência de pessoas e do problema do jogo em Portugal. E, portanto, temos aqui várias explicações que têm de ser dadas. Agora, o Primeiro-Ministro criou um problema, mostra que não o quer resolver, que nem sequer reconhece que é um problema. E no entender do LIVRE, o que é que seria uma resolução? Uma resolução era prestar todos os esclarecimentos, ter dito que ia fechar a empresa, que ia vender a empresa ou que ia entregar a empresa a uma gestão independente, a um blind trust, mas não, escolhe passar para os filhos. Ou também, aqui também a grande questão é a relação com os conflitos de interesse. Do lado do Governo, o que o Primeiro-Ministro diz é: confiem que eu vou saber gerir os meus conflitos de interesse. E neste momento não há confiança nenhuma para a gestão dos conflitos de interesse por parte do Primeiro-Ministro. Portanto, o que o Primeiro-Ministro devia ter dito é: vou criar uma comissão consultiva independente junto do Governo para acompanhar todas as escusas do lado do meu lado ou do lado do Governo para as decisões que temos de tomar. Mas nem isso foi dito. Portanto, não há aqui um reconhecimento do problema. E depois foi pedido a todos os partidos que se pronunciassem quanto à confiança que têm em relação ao Primeiro-Ministro, e os partidos foram claros a dizer que não têm confiança institucional no Primeiro-Ministro.
Mas, apesar disso, temos esta situação caricata, que é: os partidos disseram que não têm confiança no Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro escolhe não avançar com uma moção de confiança, sabendo, e o país todo sabe, que o Parlamento não tem confiança no Primeiro-Ministro, mas mesmo o próprio Parlamento também não se atravessa com essa falta de confiança. Ou seja, do lado do Governo deveria avançar com uma... Vou concluir. O Governo devia avançar com uma moção de confiança, escusa-se a não avançar com uma moção de confiança, escudando-se numa moção de censura, quando não são claramente a mesma coisa, e, portanto, parece-nos que as instituições não estão a funcionar de forma regular e que o Presidente da República se deveria pronunciar em relação a isto. E, por isso, o LIVRE vai pedir uma audiência ao Sr. Presidente da República, exatamente porque consideramos que as instituições não estão a funcionar e que há aqui uma notória falta de confiança entre as instituições que tem de ser resolvida a bem da democracia e do país. Rodrigo Tacha, pegando neste ponto levantado agora pela Isabel Mendes Lopes, deve uma moção de confiança ser um cenário em cima da mesa, mesmo que 2 moções de censura sejam chumbadas? Pelo menos foi isso que defendeu Miranda Sarmento. Independentemente das moções de censura que forem apresentadas, venham elas de onde vierem, e do resultado que essa votação obtiver, é a única saída que dá perante toda esta indignidade, alguma dignidade, não é sequer já ao Governo, é à figura do Sr. Primeiro-Ministro, é a apresentação dessa moção de confiança. Em política, cada um de nós toma as posições que entende, tem a ideologia que sente e enfrentamos-nos todos na base daquilo que são as ideias e as nossas formas de estar na política. Tudo isso é legítimo, seja lá o que for. Agora, há uma certeza que tem que haver sempre. Temos que ser coerentes com as posições que adotamos. E, portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro, como todos, aliás, já aqui dissemos, escudou-se dizendo que era tudo normal, não havia problema nenhum, não tinha feito nada mal e era tudo absolutamente claro e cristalino, então eu digo novamente, o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, tem que ser um homenzinho adulto e tem que avançar para a apresentação da moção de confiança. Transformar moções de censura chumbadas, independentemente de quem as apresente, como uma demonstração de confiança num governo e num primeiro-ministro que atravessa estes problemas, meus amigos, sejamos nós quem formos, do partido que formos, ou defendamos aquilo que defendamos, isto é brincar com as pessoas, isto é gozar com as pessoas. E o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro não foi mandatado para gozar com Portugal, foi mandatado para governar Portugal. Portanto, é o momento, agora sim, ser valente, como tantas vezes gosta de parecer ser nos debates parlamentares, chegar-se à frente e apresentar a moção de confiança. Porque a Sra. Deputada Joana Mortágua disse, e muito bem, que o Sr. Primeiro-Ministro foram dadas todas as oportunidades para esclarecer esta embrulhada. O Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, do alto da sua altivez, que é um traço de personalidade que lhe é reconhecido, acha sempre que está tudo bem e que não tem que esclarecer nada daquilo que lhe diga respeito. É o momento de ser adulto. Tem que apresentar a moção de confiança e, em função do resultado que se obtiver dessa moção de confiança, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro tem que arcar com as consequências de uma realidade que já agora se diga que foi criada apenas por si. É que este problema não surge nem do Chega, nem do Bloco de Esquerda, nem do LIVRE, nem do PS, não surge de lado nenhum. Esta confusão foi criada pelo próprio Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E, portanto, é o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro que a tem que resolver, que tem que esclarecer, e se não for capaz nem de fazer uma coisa nem outra, e os partidos chumbarem a sua moção de confiança, ala que se faz tarde. Primeiro-Ministros há muitos e o país continua. Joana Mortágua, faço-lhe uma questão semelhante, que é perante um cenário de moção de confiança. Tem de estar em cima da mesa, mesmo que as 2 moções de censura sejam chumbadas. Qual é o parecer do Bloco de Esquerda sobre este tema? Eu julgo que sim, quer dizer, os membros de uma pergunta, que é: os partidos confiam ou não confiam que eu consigo gerir os meus conflitos de interesses? Confiam ou não confiam? Estão ou não esclarecidos em relação aos meus conflitos de interesses? E a resposta foi clara: não. Não estamos esclarecidos e mais, estou profundamente convencida de que este problema vai prolongar-se no tempo,
porque o Primeiro-Ministro não gosta de escrutínio, sente que o escrutínio à sua vida económica, digamos assim, o escrutínio aos seus negócios, são um abuso por parte da comunicação social, tem uma preferência que já está mais do que provada pela vitimização e pela fuga para a frente, e alguém que é Primeiro-Ministro, com o historial que este Primeiro-Ministro já tem em relação a relações com empresas privadas e conflitos de interesses, não pode fugir desta forma do escrutínio permanentemente. Isto para não dizer que o Primeiro-Ministro tem outros problemas políticos nas mãos que vai ter que resolver. O Conselho de Ministros extraordinário com que o Primeiro-Ministro se tentou defender, não é? Porque o problema aqui é ele e é a vida dele, e ele sempre disse isso, mas depois faz um Conselho de Ministros para pôr os ministros a defendê-lo. Esse Conselho de Ministros, já que reuniu, já devia ter demitido a Ministra da Saúde. Estamos a adiar também um conjunto de outros problemas políticos do país sobre os quais o Primeiro-Ministro vai ter que responder e que também provam que não há confiança neste governo. E, portanto, eu não prevejo que a situação do ponto de vista da confiança no governo e no Primeiro-Ministro se venha a alterar no futuro. Pelo contrário, como o Primeiro-Ministro escolheu não prestar esclarecimentos suficientes sobre clientes, sobre valores, sobre que tipo de serviço é que prestava para a Sol Verde enquanto era Primeiro-Ministro, sobre conflitos de interesses, como o Primeiro-Ministro continua a não admitir que isto não tem a ver com a sua vida privada, nem com a vida profissional dos seus filhos, porque, como é evidente, os clientes daquelas empresas foram angariados por Luís Montenegro no seu papel de candidato a Primeiro-Ministro e no seu papel de Primeiro-Ministro. Portanto, nada disto tem a ver com vida privada, vida familiar, vida profissional fora da política. Isto não é normal. E eu acho que o Primeiro-Ministro vai continuar a ter que, de vez em quando, enquanto esta situação não for perfeitamente clarificada, para concluir, nós não vamos sair deste clima, digamos assim, de crise permanente e de pântano permanente. A Isabel Mendes Lopes há pouco acabou por já responder a esta questão, portanto, pedindo-lhe alguma brevidade, Isabel Mendes Lopes, pergunto se já é possível adiantar que tipo de posicionamento teria o LIVRE numa moção de confiança e também nesta moção de censura. Serão sempre assuntos que teremos de tratar dentro do partido, mas o LIVRE foi muito claro em relação à confiança institucional que tem no Primeiro-Ministro, e não temos confiança institucional no Primeiro-Ministro para gerir os seus conflitos de interesse, e não havendo disponibilidade do Primeiro-Ministro para reconhecer que, de facto, há um problema que foi criado por si próprio, o Sr. Primeiro-Ministro está, no fundo, a deixar a porta aberta, porque todos os partidos continuem a não ter confiança institucional nele. E, portanto, isto parece muito claro. Agora, há aqui várias questões que são relevantes. Uma, a moção de censura que foi discutida no Parlamento, foi claramente uma moção de censura posta pelo Chega para desviar as atenções de todos os problemas que o Chega tem e que são muito graves. E, portanto, a discussão dessa moção de censura tem de ser posta de fora desta discussão entre moções de censura e moção de confiança. Agora, o que me parece que é relevante é que nós temos um governo, temos um Primeiro-Ministro onde é claro que os partidos que estão na Assembleia da República, a maioria dos partidos da Assembleia da República não têm confiança no Primeiro-Ministro e, portanto, isto é um problema institucional grande, um problema de relação entre instituições grande. E, portanto, se o Primeiro-Ministro não avança com a moção de confiança, mostra que não quer avançar com essa moção de confiança porque sabe que essa moção de confiança seria rejeitada. Muito obrigado. E, portanto, não temos aqui o governo que tenha a coragem de avançar com aquilo que deveria fazer e mantém o país nesta crise que o próprio Primeiro-Ministro criou. Será um tema que se irá certamente continuar a marcar a atualidade. Agradeço à Isabel Mendes Lopes, à Joana Mortágua e também ao Rodrigo Tacha por terem participado nesta edição especial do Explicador, que está de regresso na segunda-feira, aqui na Rádio Observador. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado. Bom dia.